Olá pessoal, eu sou Ed Damasio, docente do Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, engenheiro ambiental, com mestrado e doutorado na área de saneamento. Esse aqui é o canal que eu criei, para falarmos sobre saneamento, falarmos também sobre recursos hídricos e na sequência, de vídeos que eu estou fazendo, que eu estou gravando, nós vamos hoje falar sobre poluição da água ou poluição de água de forma geral. Alguns dos principais impactos, dos principais problemas referentes a uma água poluída. Logo de cara nós temos aqui duas imagens. Essa imagem que está à minha esquerda, mas possivelmente na tela pode parecer direita, ela refere-se a um corpo hídrico aqui da cidade de Rio Verde muito, mas muito poluído. É um corpo hídrico onde tem lançamento de esgoto sanitário, onde tem lançamento de água residuária de indústrias, e nós podemos nem chamá-lo de um corpo hídrico, para falar a verdade. Ele é um canal de águas residuárias de esgoto a céu aberto. Do lado esquerdo, do meu lado direito, pelo menos para mim aqui na minha tela, refere-se a um corpo hídrico altamente eutrofizado. Essa aqui é uma imagem que eu consegui na internet mesmo, mas em vários locais pelo nosso país tem situações, tem corpos hídricos em condições similares a essa que está sendo mostrada aqui na foto. Alta concentração de algas, nessa coloração verde aqui são algas, são organismos fotossintetizantes e que nós vamos falar um pouquinho sobre eutrofização também. Tá? Então nós não vamos focar apenas nas consequências da poluição da água para a comunidade aquática, mas também a nossa própria saúde, as nossas próprias atividades de ordem socioeconômica, tá bom? Então o tema da aula de hoje é poluição da água. Nós vamos então aqui para o primeiro slide, ele é um gráfico lá da Agência Nacional de Águas, tá? Se vocês quiserem ter mais acessos, talvez a imagem não esteja muito clara aqui a vocês, por conta do tamanho das letras, mas é porque é uma imagem bem grande, que está lá dentro do o arquivo do documento Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, de 2019, mas eu acho que já tem um mais recente, 2020, 2021, e que vocês podem fazer toda uma interpretação do uso das águas, de diversos tipos de água, seja natural, seja águas residuais, seja água de abastecimento, dentro de uma bacia hidrográfica. Então esse grande gráfico aqui que eu coloquei, como eu falei para vocês, peguei lá do site da Agência Nacional de Águas, desse arquivo aqui, desse documento, em que mostra que dentro de uma bacia hidrográfica existem variados, inúmeros, dezenas de usos que nós podemos fazer da água. Nós podemos, desde uma geração de energia, tá? Se a gente observar então aqui, essa parte mais alta aqui da bacia hidrográfica, vamos considerar assim, aqui as partes mais altas da bacia, aqui o seu exutório. Em algum ponto aqui da bacia, pelo menos nessa aqui é uma parte mais alta, podemos destacar a geração de energia, seja na forma de hidroeletricidade. Então, dentro de uma bacia hidrográfica, como por exemplo a do Paranaíba, que é uma das mais próximas nossas aqui, tem muitas e muitos reservatórios para gerar eletricidade. Tem lá no município de São Simão, tem lá no município de Três Ranchos, tem lá no município de Tumbiara, e pelo Brasil, principalmente na bacia do Paranaíba, existem muitas e muitas usinas hidroelétricas. A finalidade dela é, pela força da água, pela energia potencial da água, gerar eletricidade para boa parte aí do país. Esse é um uso que não deteriora a qualidade da água, mas por outro lado está relacionado ao aspecto de quantidade de água. Se tem muita água, obviamente vai gerar eletricidade. Se tem pouca água, o potencial de geração de energia vai ser reduzido. Tá? Nós podemos destacar aqui também as termoelétricas. Termoelétricas, apesar da gente imaginar, sempre ouvir falar, de termoelétrica utiliza carvão, utiliza lenha, utiliza outras biomassas, mas há consumo de água também. Tá? O carvão, a lenha, eles são só combustíveis, combustível para esquentar a água. Tá? Então, dentro das termoelétricas também há o consumo de água, a necessidade do combustível para esquentar a água, e aí o vapor d'água que movimentam as turbinas para gerar eletricidade. Então, as termoelétricas também requerem o uso de água. Mas aqui embaixo aqui nós temos
a representação aqui da água como forma de turismo e lazer. Então a água pode ser utilizada para balneabilidade, né, para vocês tomarem banho, para andar de jet ski, para variadas e variadas finalidades. Tá? Então a água, o recurso hídrico, ele é utilizado para essa finalidade também, turismo e lazer. Além da pesca e agricultura, né? Vocês podem observar nessa outra partezinha aqui do gráfico. A água ela é muito utilizada para atividades pesqueiras, para atividades de aquicultura também, criação de diversos organismos aquáticos. Mineração nem se fala, porque a água é um insumo muito importante dentro de um processo produtivo de uma indústria mineradora. Né? Vídeo que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, as barragens se rompendo porque eram barragens de rejeitos, mas aqueles rejeitos eram rejeitos, digamos, pastosos, né? Tinham água na sua composição. Então, dentro de um processo produtivo, né, de mineração, existe a lavra, que é retirado daquele mineral da sua forma original, e o processo de beneficiamento. Esse processo de beneficiamento, que transforma o mineral bruto num mineral que nos interessa para os nossos usos, há necessidade de água na sua grande maioria das vezes. E essa água ela vai ser rejeitada, né? Colocada ali na forma de algumas barragens, e que pode acontecer aqueles grandes problemas, como nós já vimos, né, em Brumadinho e Mariana, no caso do Brasil. Nós podemos destacar também as indústrias, né? A indústria não sobrevive sem água, indústria de alimentos principalmente, indústrias têxtil também não sobrevive sem água. Variadas e variadas indústrias necessitam água, e água de ótima qualidade. Né? Por outro lado, elas acabam lançando esgoto, né, no rio, né, muito possivelmente, depois do uso, né, em suas atividades industriais. Temos também a navegação. A navegação não exige água de qualidade, né, só para fazer o transporte dos navios, por exemplo, né? Mas ela exige água em quantidade suficiente, né, para que o navio não encalhe. Então a navegação é outra atividade que exige muito, né, dos recursos hídricos. Nós podemos falar também da irrigação e do abastecimento animal. Né? Obviamente são seres vivos, né, são plantas, são animais, necessitam de água. Se necessitam de água de boa qualidade. A irrigação ela tem muitos parâmetros de qualidade, não pode ter águas em concentrações salinas muito altas, não pode ter muitos micro-organismos patogênicos, né, da mesma forma que o abastecimento animal, porque isso pode causar algum problema, que nós vamos consumir parte desse alimento que é irrigado, e os animais também podem ficar doentes, dependendo da poluição da água. Tá? E aí nós temos também as cidades. As cidades fazem uso enormemente de água, né? Cada pessoa ali consome por dia, né, faz uso por dia de mais ou menos 150, 160, 140 litros de água diariamente. Para as nossas atividades diversas, desde o consumo direto, né, beber água, até produzir alimentos ali na cozinha, ou mesmo ali nos sanitários, né, para diluir seus rejeitos. Então, temos várias formas de uso da água, né? E aí destaca-se como muito importante o lançamento de esgoto, tá? Porque as indústrias consomem água e liberam rejeitos. As cidades elas consomem água, as pessoas, as casas consomem água e liberam na forma de rejeito, né? O que nós estamos falando de rejeito são as águas residuárias, seja de indústria, seja das cidades, né? As atividades de mineração também, as termoelétricas também. Todas essas atividades de alguma forma lançam algum rejeito no corpo hídrico, seja de forma pontual, né, como são as indústrias, as cidades, mas de forma difusa também, como as atividades ali agrícolas e pecuárias. O que é uma poluição difusa? É que ela não tem um único ponto de poluição, ela ocorre ao longo de uma área muito grande. Por exemplo, nas áreas agrícolas e pecuárias, quando chove, aquela água da chuva vai lavando todo o solo, né, levando esses poluentes para o rio. Essa é uma forma de poluição difusa, porque ela é distribuída ao longo de uma grande área. Enquanto que o lançamento de esgoto de indústrias e de cidades é pontual, é um único ponto. A gente está muito acostumado a ver aquelas grandes tubulações, né, de 200, 500 milímetros ali, lançando esgoto em um único ponto. Então a poluição pode ser pontual ou difusa. Dado todo esse resumo, né, esse resumo aqui a respeito dos usos da água na bacia hidrográfica, nós temos que destacar, fazer algumas observações um pouco mais detalhadas, né?
como que o uso dos recursos hídricos está relacionado à poluição da água. Como nós já falamos, nós temos várias atividades aqui dentro de uma bacia hidrográfica. Aqui eu trouxe de forma um pouco mais resumida para trazer alguns exemplos, né, da importância da gente manter uma água, seja natural, seja residuária, com boa qualidade, né? Através de quê? De boas práticas de gestão hídrica, boas práticas de saneamento. Nós pegamos aqui, tudo que está em azul, refere-se ao rio, tá? Então essas partes aqui mais altas são as nascentes e aqui embaixo, perto da cidade 2, é o exutório da nossa bacia que estamos analisando. Temos diversas atividades dentro dessa bacia hidrográfica. Tem um barramento que abastece a cidade 1. Então perceba que aí eu coloquei uma figurazinha aqui em cima, né, com a vegetação bem preservada. Tá? Então vamos imaginar que essa cidade 1 ela é bem sortuda, né, vamos dizer assim, que ela capta água de um barramento e que em volta desse barramento, nas suas nascentes, tem muita vegetação, tem muita área nativa, muito bem preservada. Ou seja, quando a área da bacia hidrográfica ali, a montante da represa, por exemplo, ela é muito bem conservada, muita vegetação, poucas atividades humanas, então obviamente a água vai ter uma ótima qualidade, né? Até aí tudo bem. A cidade 1 então ela é afortunada, né? Ela vai receber água de uma bacia hidrográfica, né? Uma subbacia hidrográfica com ótima qualidade. Não vai ter pouca matéria orgânica, poucos sólidos, poucos micro-organismos, então ela vai ser muito bem atendida em termos de qualidade. Por outro lado, quando ela utiliza a sua água, ela libera, né, aqui na margem vermelha, né, na seta vermelha, libera suas águas residuárias. E aí o que ela faz? Ela lança ali, prefere lançar em outro corpo hídrico, em outro riozinho aqui perto. Só que não se dá atenção, né, para o fato de que esse rio vai cair em outro rio, que vai cair em outro rio, que vai gerar um efeito cascata, e em algum momento vai ser utilizado por alguém lá embaixo. Por exemplo, alguém que está plantando ou criando animais, né, e utilizando dessa água para alimentar os animais ou mesmo para utilizar na irrigação, né, de hortaliças, por exemplo. Ou mais embaixo ainda, né, uma cidade 2 que faz uso dessa água para consumo próprio. Tá? Então perceba que a cidade 1 ela tem, né, os seus benefícios de pegar água com boa qualidade, lança seu esgoto, o esgoto cai num rio, que cai em outro, que cai em outro, e lá embaixo vai ter uma outra cidade que vai utilizar dessa água que teve lançamentos, né, de poluentes lá em cima, lá montante. Então vamos dizer que a cidade 2 ela não é tão afortunada quanto a 1. Né? Além disso, né, se nós analisarmos a bacia hidrográfica como um todo, nós temos também atividades industriais, que captam água do mesmo rio, lançam no outro rio e aí ela vai, né, de alguma forma ser utilizada, vai poluir a água que vai ser utilizada para outras atividades. Aqui nós temos o exemplo também de uma barragem de rejeitos. Eu coloquei essa linha tracejada aqui porque a barragem de rejeitos ela não é, então importante até atenção a isso, não é locada no rio. Tá? Então a barragem de rejeitos ela não está locada, né, não é situada dentro de um rio. Ela é localizada no local próximo. Tá? Ela está no local próximo. Constrói-se uma barragem e começa a lançar seus rejeitos. Só que, pelas noções, né, de topografia que a gente tem, a gente sabe que ao romper uma barragem, ela vai buscar os pontos mais baixos do terreno. Quais são os pontos mais baixos do terreno? Os corpos hídricos. Tá? Então não importa que eu vá construir uma barragem de rejeitos longe de um rio, porque quando ela romper, ela vai buscar os pontos mais baixos e encontrar, obviamente, um rio. Foi o que aconteceu em Brumadinho, Mariana. Houve o rompimento, chegou-se até o Rio Doce, né? No caso de Brumadinho, se eu não me engano, ou Mariana, não lembro qual é qual, e aí comprometeu o abastecimento de várias cidades, né? Ali a jusante, ali próximo ao Rio Doce. Tá? Então nós temos aqui uma contextualização muito grande. Em resumo, cidade 1 ela tem que tratar seu esgoto muito bem. A indústria tem que tratar seu esgoto muito bem. A barragem de rejeitos tem que ser muito bem construída, muito bem projetada. As atividades agrícolas e pecuárias elas têm que ter práticas de conservação do solo para evitar
que todos esses poluentes caiam no rio e afetem a cidade 2. Tá? Quando a gente está falando isso, né, a gente está pensando no senso de comunidade, né? Todas as cidades integradas, todas as atividades integradas em si, buscando cada um se desenvolver de forma individual, mas pensando no coletivo, pensando numa qualidade sanitária de forma coletiva. Né? Não adianta nada a cidade 1 se desenvolver bem, a indústria se desenvolver bem, mas, por exemplo, a agricultura e pecuária e a cidade 2 aqui, né, serem prejudicadas. Né? Isso não é senso de comunidade, isso não é progresso. Tá? Progresso tem que desenvolver todo mundo junto de maneira igualitária. Tá? Pois bem, dando seguimento então à nossa ideia de consequências da poluição da água, eu vou elencar aqui mais ou menos 5 consequências de uma água poluída. Né? Se eu tenho um rio poluído, vai gerar problemas, irão gerar problemas. Que problemas serão esses? Né? Desde propagação de doenças. Então, quando se tem uma água poluída, propaga-se muita doença, vai afetar você, vai afetar sua família de alguma forma. Vai aumentar os custos no tratamento da água. Então, se tem um rio poluído, para fazer o uso daquela água, vai gastar muito dinheiro para tratá-la, né? De alguma forma. Serão impactados também os usos pelas atividades humanas. Né? Muita gente não tem condição de pagar o tratamento da água. Muitas atividades elas não têm condições financeiras. Então, algumas das restrições vão ser necessárias. Né? Por exemplo, não vai dar para pessoas tomarem banho no rio poluído. Não dá para se fazer pesca em um rio poluído. Tá? E aí, por fim, nós temos 2 problemas ambientais bastante conhecidos, que chamam de depleção de oxigênio, ou seja, a redução dos níveis de oxigênio no rio, e um processo chamado de eutrofização. Bom, nós vamos falar desses 5 problemas um pouco mais detalhados aqui nesse momento. O primeiro deles consiste na propagação de doenças de veiculação hídrica. Né? O que seria isso? Doença de veiculação hídrica. Doença que a água não causa, né? Mas na verdade os poluentes que estão na água, sim, são responsáveis por causar. Podem causar tanto à saúde dos humanos, como podem causar também, né, aos animais, né, que dependem do meio aquático. Mas vamos focar, né, só nas consequências, nas doenças causadas aos seres humanos. Vocês, eu, qualquer pessoa que porventura vier a consumir água com determinados níveis de poluição, vão ser impactados ou podem ser impactados de maneira direta ou indireta por algumas dessas doenças. Elas podem ser de ordem microbiológica, né? Então se a água ela tem muito micro-organismo, principalmente micro-organismos patogênicos, né, que causam doenças, elas podem nos trazer alguns tipos dessas doenças. Né? Por exemplo, a cólera é uma doença, a febre tifoide também, amebíase, disenteria, poliomielite, hepatite, leptospirose, esquistossomose, entre várias outras. São doenças causadas por vírus, são doenças causadas por bactérias, por protozoários, por eumintos, né? Aqueles vermes achatados. Todas aqui são doenças de origem microbiológica que podem causar algumas consequências graves nas vidas das pessoas, principalmente de crianças. Tá? A quantidade de crianças que morrem por algumas dessas doenças de ordem microbiológica aqui é muito alta. Tá? Então a parte ali da infância é bastante atingida, né? As crianças são bastante atingidas por essas doenças de ordem microbiológica. Isso não impede, obviamente, que adultos também sejam acometidos por essas doenças aqui. Tá? Então, a taxa de mortalidade, né, por falta de saneamento em crianças é muito, mas muito alta. A gente acha que não, porque a grande maioria das pessoas que às vezes estão assistindo esses vídeos aqui tem água na sua casa com boa qualidade, tem um bom saneamento, mas boa parte do nosso país, boa parte de vários países do mundo não tem saneamento, não tem água com qualidade. Tá? Um pouco mais à frente eu vou mostrar um dado bastante interessante para vocês. Interessante / alarmante, né? Muito preocupante. Além das doenças de ordem microbiológica, né, que podem matar lá em uma criança, um adolescente, talvez até um adulto em poucas semanas, em poucos dias, nós temos algumas doenças que matam ou causam outros problemas ao longo de toda a vida de forma um pouco mais lenta.
né? Como, por exemplo, os compostos orgânicos e inorgânicos. Quando eu falo compostos orgânicos, eu incluo pesticidas, eu incluo fármacos, hormônios, dioxinas, furanos, vários compostos orgânicos que podem estar presentes na água. E também inorgânicos, principalmente os metais pesados. É pequena a quantidade desses compostos orgânicos e inorgânicos na água? Sim, né? Em termos microbiológicos é muito alto, né? Tem muito micro-organismo, como a gente já viu em outros vídeos. Mas em termos de compostos orgânicos e inorgânicos perigosos, a concentração é muito baixa. Porém, essa dosagem ao longo de vários e vários dias, meses, anos, né? Você consumindo água que tenha pesticidas, que tenha hormônios, que tenha metais pesados como chumbo, mercúrio, ao longo de vários anos, podem causar sérios problemas à vida de vocês. Por exemplo, pesticidas, né? Algumas ordens de pesticidas, elas causam doenças cancerígenas. Tá? Câncer também é provocado por pesticidas. Existem vários e vários estudos na literatura que mostram correlação de área, onde se tem muitas áreas agrícolas, onde tem muita gente plantando, mandando pesticida, e obviamente esse pesticida vai cair no rio, associado a desenvolvimento de doenças cancerígenas. Tá? Então existem vários trabalhos na literatura, é só vocês pesquisarem. Doenças no sistema endócrino, também provocada por disruptores hormonais, doenças vinculadas a metais pesados como chumbo e mercúrio, né? Dá só exemplo ali do saturnismo pelo chumbo, doença de Minamato pelo mercúrio, entre diversos outros. Tá? Então, se uma água ela está contaminada, tem determinadas concentrações de metais pesados, pesticidas, hormônios, fármacos, há possibilidade, né, principalmente de desenvolvimento de câncer e algumas outras doenças a longo prazo. Não vai, uma água contaminada com isso, né, com pesticida, por exemplo, não vai te causar nenhuma doença ao longo de um ano, né, mas ao longo de vários anos de exposição, alguma consequência, né, de uma ordem similar a essa pode ocorrer. Tá? Então são problemas sérios, né? Doença de veiculação hídrica. Hoje a quantidade de pessoas com câncer, com problemas oncológicos é bastante elevada. Né? Quase toda família tem-se 1, 2 casos de pessoas que enfrentam alguns tipos desses problemas. Tá bom? Então temos problemas, doenças vinculadas à transmissão microbiológica e também a compostos orgânicos e inorgânicos. Daí a necessidade de se ter indústrias que tratam seu esgoto, de ter cidades que tratam o seu esgoto de forma adequada, de ter áreas agrícolas, né, com melhor manejo, sem uso de pesticidas que não são regulamentados, não são estudados. Tá? Hoje o Brasil ele vive uma grande onda de liberação de pesticidas, né? O que não é permitido em outros países, por exemplo na Europa, Estados Unidos, chega no Brasil, é facilmente aprovado. Né? Então nós temos um grande problema. Vocês pesquisarem aí, vocês vão descobrir o que eu estou falando. Tá? Pois bem, segundo tipo, né, não, na verdade ainda o primeiro tipo, né, propagação de doenças de veiculação hídrica. E aí eu destaquei um parâmetro ali que nós já falamos em outro vídeo, né, que são os sólidos suspensos. Qual é o problema principal dos sólidos suspensos? Por que a gente sempre, né, dentro do tratamento de esgoto, ele é um parâmetro operacional, dentro do tratamento de água também ele é um parâmetro operacional. Né? O que é um parâmetro operacional? Que as ETs, Estação de Tratamento de Esgoto, e ETA, Estação de Tratamento de Água, ficam monitorando o tempo todo. O sólido suspenso na forma de turbidez. Né? Então podemos falar que o sólido suspenso de forma geral e também a turbidez são bem controlados. Porque os dois refletem a mesma coisa, refletem sólidos bem grandinhos. Né? E esses sólidos bem grandinhos, eles podem fazer o quê? Podem servir de meio aderente para micro-organismos e compostos tóxicos, né? Como já falei, pesticidas, metais e por aí vai. Então, numa amostra de água, esses micro-organismos e sólidos, esses micro-organismos e compostos tóxicos, eles podem estar na água também, tá? Mas principalmente eles estão ali, ó, aderidos aos sólidos. Então, o que está de amarelo aqui está representando micro-organismos ou compostos orgânicos tóxicos aderidos ao sólido suspenso. Tá? Então não adianta nada, né, fazer o seu tratamento de água ou tratamento de esgoto se você não remover esses ditos sólidos suspensos, porque esses sólidos suspensos são responsáveis por aderir esses poluentes. Tá? Então aqui está escrito para vocês anotarem: micro-organismos e compostos orgânicos ou inorgânicos se aderem aos sólidos, principalmente suspensos, presentes na água.
Então, por isso, turbidez e sólidos suspensos são parâmetros de monitoramento da eficiência do tratamento de esgoto. Muita turbidez, muitos sólidos, muito poluente. Pouca turbidez, poucos sólidos, menos poluentes. Tá bom? Lá na disciplina de tratamento de esgoto, tratamento de água, vocês vão ouvir falar muito sobre esses sólidos suspensos, tá? E sua necessidade de remoção. E daí, vocês vão lembrar que o principal problema desses sólidos é isso daqui, ó, tá? Pois bem, segundo aspecto que nós vamos falar aqui hoje é o aumento dos custos de tratamento de água. Hoje existem, né, quando vocês forem estudar tratamento de água, tratamento de esgoto, principalmente esgoto, né, nessa série de vídeos aqui, vocês vão ver que existem tecnologias para pegar água do mar e transformar numa água potável. Existe tecnologia para pegar esgoto e para transformar esgoto sanitário e transformar em água para vocês consumirem. Existem tecnologias para pegar água de uma atividade industrial altamente poluente e transformar numa água de abastecimento. Tecnologia existe para resolver muitos dos nossos problemas. Porém, quem é que tem acesso a isso? São realmente só aquelas pessoas que têm dinheiro, aquelas indústrias que têm dinheiro, aquelas companhias de saneamento que têm recursos, tá? Então, ou seja, quem tem dinheiro, obviamente, vai achar uma água de boa qualidade, né? Quem não tem, vai consumir aquilo que estiver dentro do seu alcance financeiro, né, monetário. Então, de forma geral, existem tecnologias para transformar qualquer água residuária ou natural em água de abastecimento. Porém, quanto mais poluída, né, for a água natural ou residuária, mais caro e complexo é o sistema de tratamento. É muito caro você pegar uma água do mar e transformar numa água potável. É muito, muito caro, complexo. É muito caro você pegar uma água, um esgoto, né, uma água residuária ali de uma atividade industrial ou de uma cidade, por exemplo, e transformar numa água potável. Por quê? Quanto mais poluído, mais, digamos, cheio de sólidos, de poluentes de forma geral, se for uma água residuária, mais caro vai ser para transformar essa água, né, em uma água que seja própria para algum consumo. Tá bom? Tecnologias existem, mas quanto mais poluído, mais caro vai ser para fazer o tratamento. Então, devemos investir, né, em técnicas, tecnologias que a gente jogue no ambiente, né, que a gente devolva ao ambiente uma água com a melhor qualidade possível. Porque aí os custos para o tratamento para outras cidades lá embaixo for consumir, uma indústria, então ela vai ser bem mais barata. Tá bom? Então, aumento dos custos no tratamento de água é algo bastante relevante. Nós vamos falar também, né, estamos falando também sobre restrição no uso pelas atividades humanas. Vocês podem ver aqui variadas fotos. Antes disso, eu só queria ter apresentado a vocês aquela informação que eu tinha dito lá no início, né? Segundo informações lá da Unicef e da OMS, né, nós temos que no mundo apenas 1 a cada 3 pessoas não tem acesso à água potável. Então, 33% de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Então, perceba aqui, ó, porque por conta dos aspectos financeiros, aspecto de custo mesmo, né? Tratar água é muito caro, tratar esgoto é muito caro. Nós temos que 1 terço das pessoas do mundo não tem acesso à água potável, né? Vocês podem achar, espera aí, mas aqui na minha cidade, aqui na minha região não tem isso. Mas levando em consideração todo o aspecto global e todas as suas diferenças, né, ao longo do mundo, a gente tem que 1 terço da população mundial não tem acesso à água com qualidade, o que é um dado bastante alarmante e muito grave. A gente não pode falar em progresso da sociedade se tem 1 terço da população que está sujeito, né, àqueles riscos ali, ó, riscos de cólera, febre tifoide, amebíase, hepatite, entre diversos outros doenças de vinculação hídrica, né, de ordem microbiológica. Agora, quando a gente fala em compostos orgânicos e inorgânicos, isso aqui é outro aspecto, tá? Isso aqui é outro aspecto, porque quando a gente fala em saneamento básico, só está aqui objetivando tratar, remover esses micro-organismos. Agora, tratamento de água, tratamento de esgoto que envolva a remoção de pesticida, de metais pesados, isso daí é bem mais complexo.
né? Muito, mas muito provavelmente na casa de vocês estejam consumindo água com pesticida, aqui em casa, né? Em várias regiões onde se tem muito uso de defensivos agrícolas, a concentração de poluentes na hora de pesticidas no corpo hídrico é bastante elevada, tá? Pois bem, então, quanto maior o custo do tratamento de água, menos pessoas vão ter acesso a essa água com qualidade, tá? Pois bem, e aí nós então voltamos a falar sobre restrição nos usos, né? Dentro de uma bacia hidrográfica, várias atividades podem ocorrer. Atividades industriais, abastecimento humano, abastecimento animal, pesca, irrigação, balneabilidade. Dentro de uma bacia hidrográfica perfeita, né? Com ótima qualidade das águas naturais, toda a indústria tratando o seu esgoto, as cidades tratando o esgoto, nós teríamos que todas essas atividades ocorreriam em conjunto. Tá? A indústria vai lá, capta água bonitinha, limpa, usa, trata seu esgoto, lança água no rio novamente numa ótima qualidade. As cidades também fazem a mesma coisa e todas as atividades vão estar interagindo entre si. Porém, a gente sabe que quanto melhor a qualidade que você deseja, né, como nós vimos no slide aqui anterior, melhor a qualidade da água que você deseja, maiores serão os custos. Então, nem todo mundo aqui está muito afim de gastar muito dinheiro, né? As companhias de tratamento de esgoto e tratamento de água das indústrias e das cidades não estão muito interessadas em gastar muito dinheiro com tratamento de água e esgoto. Então, o que eles fazem? Trata pela metade, ou às vezes nem trata, lança no rio e aí comprometem todas as outras atividades. Se você vai usar água para irrigação, a água exige uma qualidade. Se ela é poluída, não vai dar para irrigar. Se você quer fazer uma atividade de pesca, o rio não vai ser apropriado. Para tomar banho, pior ainda. Para abastecer ali alguma atividade de pecuária animal, vai ser também uso restritivo. Tá? Então percebam que uma atividade acaba influenciando a outra. Se a atividade da indústria não trata sua água residual, ela vai afetar o abastecimento, a pesca, a irrigação, o tomar banho, o abastecimento animal e por aí vai. Só que o que acontece? Muitas pessoas, parte da população, às vezes não tem o que comer e aí vão lá para o rio, fazer a pesca ou então vão lá plantar uma horta. E aí pegam aquela água mesmo com qualidade ruim, com qualidade duvidosa e irrigam suas hortaliças. Pegam essas hortaliças e vendem na feira para pessoas mesmo da cidade ou então para o consumo próprio. E a mesma coisa serve para a pesca. Vão vender na feira, vão vender em algum outro local ou mesmo consumir nas suas próprias famílias. Então perceba que o risco de contaminação, de poluição, de transferência de poluentes da água para as hortaliças, da água para os peixes e depois do nosso próprio consumo é bastante elevado. É necessário, é extremamente necessário se fazer o tratamento de água e de esgoto em todas essas atividades, principalmente aquelas que geram efluentes, como a indústria e abastecimento humano. Tá bom? Se não, compromete-se a qualidade das outras atividades. Se a indústria não trata esgoto, não vai dar para tomar banho no rio onde lança esgoto. Se a cidade não trata o esgoto, não vai dar para pegar água para irrigar ou para pescar dentro da bacia hidrográfica ali, a jusante da bacia hidrográfica onde a cidade lança esgoto. Se fizer isso, o risco de contaminação é bastante elevado, mas o que a gente observa é que muitas pessoas fazem uso da água para irrigar ou para pesca ou para abastecimento animal em locais onde a condição sanitária é bastante duvidosa. E aí é um problema sanitário muito, muito sério. Novamente, são as pessoas mais pobres. Realmente pobre, ela não tem muito direito, ou consome uma água com qualidade ruim, ou acaba passando fome, passando algumas necessidades. Tá bom? Essa é a nosso dito progresso. Novamente falo, progresso não deveria envolver todos, todos os usos de forma igualitária e respeitosa. E o que não acontece quando a gente tem uma atividade de indústria ou de abastecimento humano prevalecendo sobre as outras atividades. Tá bom? Pois bem, o terceiro, na verdade o quarto dos nossos
problemas, das nossas consequências da poluição da água, vai ser a chamada depleção de oxigênio nos corpos hídricos. O que acontece quando se lança esgoto no rio? Um esgoto sanitário ou uma água residuária de uma indústria. Essa água residuária, ela tem matéria orgânica. Como que a gente mede matéria orgânica? Proteínas, lipídios, carboidratos e variados outros compostos, a gente mede pelo estimador chamado DBO, já falamos no vídeo anterior. A DBO ou DQO, a gente é um estimador da matéria orgânica que eu chamei aqui de MO, matéria orgânica. Então, lança-se esgoto num rio, tá? Esse esgoto tem determinada concentração de matéria orgânica, tem determinado valor de DBO. No rio, nós temos bactérias, aeróbios, organismos aeróbios, principalmente bactérias, e tem bastante oxigênio dissolvido, se o rio estiver em boas condições. Só que o que acontece? O esgoto tem lá, entra a matéria orgânica no rio, parte dessa matéria orgânica vai para o fundo, na forma ali de sólidos, e parte ela é diluída, levada ali pela correnteza, lá para as partes mais baixas do rio. Só que o que acontece? Vão ocorrer, essas bactérias aeróbias vão adorar, elas vão amar essa matéria orgânica que está entrando aqui. Tá? Porque é comida para elas. É a mesma coisa, nós nos alimentamos de carne, de legumes, de frutas. Tudo ali tem matéria orgânica, tem carboidrato e tudo mais. Essa matéria orgânica aqui, como nós já falamos no vídeo passado, tem proteína, tem lipídio, carboidrato. Então é alimento para as bactérias aeróbias. Só que para elas se alimentar, elas precisam de oxigênio, por isso elas são aeróbias. E aí vai cair nessa reação aqui, ó. A matéria orgânica presente no esgoto, que caiu na água, foi lançado na água, essa água vai ter oxigênio, então os micro-organismos vão pegar essa matéria orgânica, vão pegar o oxigênio e vão produzir isso daqui, ó, também a água, vão produzir CO2 e produzir biomassa. É a mesma coisa que acontece com a gente, nós também somos organismos aeróbios. A gente come um pão, por exemplo, naquele pão tem matéria orgânica, principalmente na forma de carboidratos, a gente pega aquela matéria orgânica, inspira, entra oxigênio no nosso organismo, pelos pulmões, chegam lá às veias, e aí ocorre o processo de metabolização. Tá? Aqueles carboidratos, que é a matéria orgânica, mais o oxigênio que a gente inala, e aí matéria orgânica mais oxigênio, a gente vai estar produzindo o quê? Biomassa, ou energia. A gente vai produzir energia para a gente andar, correr, fazendo as atividades, e também ganhar massa muscular. Tá? Então a mesma coisa acontece com as bactérias aeróbias. Pega o oxigênio, degrada a matéria orgânica e produz biomassa e energia para suas atividades. Tá? Então aqui, essa setinha aqui eu deixei em vermelho, ó, consumo de oxigênio dissolvido pelas bactérias aeróbias para degradar a matéria orgânica. A matéria orgânica vem do esgoto e o oxigênio vem do rio. Então perceba que quanto mais matéria orgânica se lança no esgoto, mais oxigênio vai ser retirado do rio pelas bactérias crescerem. Tá? Então muita matéria orgânica, muito consumo de oxigênio, mais crescimento de bactérias aeróbias. Tá? E isso vai gerar o quê? Quanto mais matéria orgânica, menor vai ser a concentração de oxigênio do rio. A gente vai ter uma curva parecida com essa, que chama curva de depleção. Depleção é uma redução, uma curva de depleção de matéria orgânica no ambiente aquático. Tá? Então aqui, nesse sentido, da esquerda para a direita, nós temos então o comprimento, aqui, direção do fluxo, o comprimento do rio. O que nós temos? Isso aqui é um gráfico, representação aqui de como ocorrem as zonas de decomposição e recuperação ali da matéria orgânica quando é lançada no rio. Tá? Perceba aqui que nós temos a parte que não é poluída do rio, tá? Então nós temos alto oxigênio dissolvido, tem muito oxigênio dissolvido no rio, e tem pouca matéria orgânica. Se tem pouca matéria orgânica no rio, é um rio que não é poluído. Então nós temos muitos peixes, nós temos também bactérias, outros micro-organismos. Quando se lança o esgoto no rio, então tem aqui uma tubulação mostrando, lançando esgoto sanitário ou água residuária de indústria no rio, o que vai acontecer? Vai começar a provocar algumas perturbações. Por quê? Muita matéria orgânica. As bactérias aeróbias vão pegar essa matéria orgânica e vão consumir o oxigênio. Então o oxigênio vai começar a ser reduzido. Então perceba, o oxigênio ali que estava mais ou menos 8 ppm começou a reduzir, até chegar a valores
mínimos, né? Nesse exemplo aqui chegou a 2 ppm. Né? Dependendo da quantidade da matéria orgânica, pode chegar a 0, ou mesmo pode haver pouca diferença. Tá? Porque se for um rio muito grande, muito largo, e for o lançamento de esgoto em pequena quantidade, nós temos então uma alta capacidade de depuração do rio. Tá? Então isso aqui nós podemos chamar de capacidade de autodepuração. Quando nós, mais para frente, né, nessa série de vídeos, eu vou mostrar para vocês os modelos Streeter-Phelps, os modelos do qual FMG que representam formas de mensurar tudo isso daqui. Ó. Quanto que o oxigênio do rio baixou? Quanto que o rio aguenta, né, de matéria orgânica sem perder oxigênio, sem perder ali, né, a vida, né, na forma de peixes. Então, são os modelos de autodepuração. Tá? O rio se recuperando. Por que é autodepuração? Por que ele se recupera? Perceba aqui que a partir de determinado ponto, distante ali do lançamento de esgoto, o rio começa a subir novamente a quantidade de oxigênio dissolvido, até chegar novamente a uma zona não poluída. Tá? Então ele se auto-recupera. Lançou matéria orgânica, consumiu seu oxigênio, passou por umas zonas bem complicadas, né, que nós chamamos ali de zona séptica, tinha muito pouco oxigênio, o oxigênio começou a subir novamente até o ambiente se reequilibrar, o ambiente aquático voltar ao que era, próximo ao que era anteriormente, com peixes e tudo mais. Por que disso? Porque a matéria orgânica foi sendo consumida. Veja aqui, ó, tinha pouco matéria orgânica, DBO, lançou o esgoto, tinha muita, mas aí ela foi reduzindo até voltar às condições muito baixas, né, como era anteriormente. Lembra que eu falei para vocês? Lança a matéria orgânica e a matéria orgânica é consumida pelas bactérias. Então aqui, esse gráfico, essa linha aqui rosa, está mostrando que a matéria orgânica está sendo consumida. Tá? Então o oxigênio é utilizado para consumir a matéria orgânica. Tá? E aí, a hora que a matéria orgânica chegou a valores baixos, o oxigênio volta a recuperar, porque o rio ele vai tendo turbilhonamento e entrando oxigênio da atmosfera. Tá bom? Esse então chama um processo de autodepuração, ou seja, o rio consegue se autodepurar, recuperar. Tá? Só que isso não é motivo para falar, olha, vamos lançar esgoto no rio, porque ele recupera, ele tem a capacidade de autorregeneração. Por que isso não é verdadeiro? Porque aqui nesse exemplo está mostrando só uma única fonte de poluição. E às vezes essa zona séptica aqui, ó, com baixos níveis de oxigênio, ela pode durar 5 km, 10 km, 20 km. Tá? Então essa zona séptica aqui ela pode durar muito, mas muitas distâncias. Tá? E aí, se no meio do caminho tiver outro lançamento de esgoto, tiver outro lançamento de matéria orgânica, tá? Essa curva de oxigênio vai manter sempre aqui abaixo. A distância, né, do lançamento de esgoto até recuperar vai depender da quantidade de matéria orgânica. Isso a gente pode estimular, como eu falei para vocês, pelos modelos de autodepuração de matéria orgânica na água. Tá? Isso aí a gente vai falar em um vídeo específico. Ok? Pois bem, então vamos para o último dos efeitos, das consequências da poluição da água. É um efeito bastante famoso chamado eutrofização. Ocorre principalmente, tá? Então escreva aí, principalmente em ambientes lênticos, ou seja, uma água mais parada, como os lagos, como os rios, não, desculpa, rios não, como os lagos, como as represas, né? Como as lagoas, são ambientes de água mais parada, tá? Mas podem acontecer em ambientes lóticos também. Ambiente lótico é rio, córrego, onde tem água em movimento, tá? Então a eutrofização ela pode ser classificada ali em um ambiente oligotrófico. Oligo representa pouco, né? Então, ou seja, pouca trofia. Tá? Essa trofia nós vamos ver nos próximos slides que representa a quantidade de nutrientes, tá? Presente na água. Então é um lago, aqui é um ambiente com pouco nutriente, oligotrófico. Aqui é um lago mesotrófico que tem ali uma quantidade intermediária de nutrientes. E aqui um lago eutrófico, né, com muitos nutrientes. Perceba que de um para outro a qualidade da água, né, a quantidade de organismos vivos é cada vez menor. No oligotrófico, muito bonitinho, cheio de peixes, de vida, enquanto que no eutrófico, tudo morto, peixe morto, só vai ter bactérias aqui.
É um processo que destrói os organismos aquáticos, né? Aqui em cima, né, só voltando aqui um pouquinho, né? Por que os peixes morreram aqui nessa zona séptica? Porque os níveis de oxigênio dissolvido são muito baixos. Só ficou aqui algumas bactérias anaeróbias, né, fungos, vermes e não tem peixe, não tem nenhum organismo macro, tá? Ou pelo menos a grande maioria dos organismos macros morreram, né? Aqueles que precisam de grande quantidade de oxigênio. Voltando então a falar sobre eutrofização, o que é a eutrofização? É um processo em que ele é responsável por tornar um lago aqui, ó. Se vocês observarem aqui, um lago, um rio também pode acontecer com coloração esverdeada. Essa coloração esverdeada corresponde ao crescimento de algas, tá? Algas são plantas, né? São plantas, são organismos fotossintetizantes que, pela imagem aqui, ó, pega a radiação solar. Então, se tem um rio, um lago que tem muita radiação solar e tem o lançamento de alguma fonte de poluição pontual ou difusa que tenha nutrientes, tá? Vai acontecer isso daqui, ó, crescimento de águas, principalmente se for um ambiente de água parada, for um ambiente lêntico, tá? Então, se tem água parada, tem radiação solar, tem lançamento de esgoto sanitário ou água residual industrial, vai então ocorrer o crescimento de algas, que nós chamamos de eutrofização. Isso por quê? Porque as algas, né, as plantas aquáticas, elas precisam de nitrogênio e precisam de fósforo, tá? Então vai ter, se tiver nitrogênio em qual forma? Principalmente amônio e nitrato, e fósforo na forma dos fosfatos, tá? E aí, né, vai acontecer então o processo de eutrofização. Nitrogênio e fósforo, mas muito importante. O nitrogênio é importante, mas o fósforo é mais ainda, tá? Por quê? O fósforo é um nutriente limitante. Se tiver fósforo em determinadas concentrações, a eutrofização vai acontecer. Se as concentrações de fósforo for muito baixinha, não vai acontecer a eutrofização, mesmo que o nitrogênio esteja lá em cima. Então vamos imaginar, tem um lançamento de esgoto no rio, tem muito nitrogênio, mas não tem fósforo, então a eutrofização não vai acontecer. Agora, se tem pequena quantidade de nitrogênio, mas tem o mínimo que se precisa de fósforo, assim a eutrofização vai acontecer. Então depois vocês dêem uma pesquisada aí para ter um pouquinho mais de detalhamento, né? A minha explicação acho que foi um pouco superficial do que é um nutriente limitante. O fósforo é sim um nutriente limitante do processo de eutrofização. Se ele não tiver em as mínimas condições, a eutrofização não acontece, tá? Mas, como eu já falei para vocês também, é importante que se tenha o nitrogênio. Então, nitrogênio e fósforo, principalmente fósforo, é o responsável pela eutrofização. Como eu tinha falado para vocês, tem lançamento de água residuária, de alguma fonte de poluição que tenha nitrogênio e fósforo. Mais radiação solar e um ambiente de água parada, crescem as algas, tá? E essa eutrofização ela pode ser medida pelo chamado IET, ou seja, índice de estado trófico, em que leva em consideração ali duas variáveis, que uma delas é o fósforo, tá? Que é a causa do problema principal, como eu falei para vocês, o fósforo é o elemento limitante, sem ele não acontece, e nós temos também a consequência, que é Cl, que nós chamamos aqui de clorofila. A clorofila, ela mede mais ou menos tem uma estimativa da quantidade de algas que se tem no corpo hídrico. Então, você vai no rio, né, vai no lago principalmente no lago, mede-se a concentração de fósforo que tem naquele lago, mede-se a concentração de clorofila que tem naquele lago e joga aqui nessas duas fórmulas, ó. A fórmula de cima é para a clorofila e a fórmula de baixo é para o fósforo, tá? Então vocês vão encontrar dois valores, o IET para a clorofila e IET para o fósforo. Faz a média aritmética dos dois e vão encontrar um valor aqui, ó, nessa segunda coluna, que é o IET daquele ambiente. De acordo com o valor de IET, ele vai ser ultra oligotrófico, ou seja, vai estar em ótimas condições, vai ser oligotrófico, mesotrófico, eutrófico, até chegar a hipereutrófico, tá? Quanto mais para baixo,
pior a qualidade daquele corpo hídrico, porque a concentração de fósforo e de algas, né, vai ser bastante elevada. Isso implica que o ambiente está muito eutrofizado. Tá? Então, uma das formas de se medir, de se mensurar a eutrofização é através desse índice de estado trófico. Só que essas formas que eu estou mostrando para vocês, é muito importante que vocês deixem em destaque que é uma das metodologias. Tá? Isso aqui eu encontrei, é oriunda do site ali da CETESB, tá? Que é a Companhia Ambiental ali do Estado de São Paulo. E aí vocês podem encontrar na literatura várias metodologias. Algumas utilizam fósforo apenas, outras fósforo e clorofila, outros utilizam um índice de transmissividade de luz. Então tem vários parâmetros que vocês podem estimar o índice de estado trófico de um determinado ambiente, tá bom? E daí, muito importante, né, para vocês classificarem se aquele lago, se aquele rio tem pouco nutriente, médio ou muito nutriente, tá? Pois bem, e aí então nós vamos discorrer aqui um pouquinho, né, sobre cada um desses ambientes. Se um rio, se um lago, ele é oligotrófico, ele tem baixo nutriente em sua composição, né? A água está lá com pouco nutriente, nitrogênio, fósforo. Quando eu estou falando em fonte de poluição, pessoal, só quero fazer um adentro aqui. Fonte de poluição pode ser por esgoto, né, sanitário, pode ser por água residuária de indústria, mas pode ser também um formador de eutrofização muito importante, são as áreas agrícolas. Porque nos fertilizantes, aquilo ali que a galera que planta soja, milho, elas utilizam muito fertilizante à base de fósforo e fertilizante à base de nitrogênio no solo. Quando chove, arrasta todo esse nitrogênio, fósforo para o rio. Tá? Então, além do lançamento de esgoto de indústrias e de cidades, outra fonte primordial que causa a eutrofização são as áreas agrícolas. Tá? São nutrientes lançados por atividades agrícolas. Tá bom? Falando então novamente do lago oligotrófico, ambiente oligotrófico, poucos nutrientes, pouco crescimento de algas, fitoplânctons, né? Água bem límpida, tem boa penetração de luz, muito oxigênio dissolvido e muita biodiversidade, ou seja, um ambiente aquático saudável, em boas condições. Por outro lado, quando se tem um aumento na concentração de nutrientes, sejam por indústrias lançando esgoto, seja por cidades lançando esgoto, ou seja por atividades agrícolas, o que vai acontecer? Vai ocorrer o aumento da concentração de nutrientes, vai aumentar a quantidade de fitoplânctons, de algas, a água vai ficar mais turva, os valores de oxigênio dissolvido vão começar a diminuir e a biodiversidade vai começar a ser reduzida. Peixes vão começar a morrer e a água vai começar a ficar imprópria para determinadas atividades, né? E aí chegamos então aos lagos eutrofizados. No lago eutrofizado, vocês podem ver a figura aqui, peixe está morto, a maioria dos macro-organismos estão mortos, porque tem muito poluente, né, na forma de nutrientes, nitrogênio e fósforo, tem alta e rápido crescimento de fitoplâncton, tem muitas algas. Essas algas elas vão morrer em algum momento, eu vou explicar isso no próximo slide. Essas algas elas começam a morrer e a formar detritos aqui no fundo, tá? Vai ter alta taxa de decomposição, os níveis de oxigênio dissolvido vão ser reduzidos, morte de peixes e redução da biodiversidade. Então é um processo, né, que uma coisa vai levando a outra. Eu vou explicar com mais detalhes aqui nesse slide aqui, tá? Pois bem, o que acontece? Tem-se um ambiente ali que ele está em ótimas condições, né? Poucos nutrientes, ele está límpido e tudo mais. Só que aí o que acontece? Primeiro, tem-se o lançamento de uma fonte de poluição, que lança-se matéria orgânica e nutrientes, né? E aí, na forma de esgoto, lança-se o esgoto, né? Ou mesmo uma atividade agrícola. Tem matéria orgânica e nutrientes, né? Se for uma atividade ali de esgoto, que tem esgoto, por exemplo, lançamento de esgoto por água ou águas residuárias de indústrias, vai ocorrer a mineralização da matéria orgânica e desses nutrientes. Porque é muito importante vocês terem em mente, né? Quando se lança esgoto no rio, proteínas, lipídios, carboidratos não são responsáveis
pela eutrofização. O que vai ser responsável, como nós já falamos, vai ser a amônia, o nitrato e os fosfatos. Só que dentro da matéria orgânica, dentro desses compostos orgânicos aqui, a gente tem nutrientes. Então, ocorre primeiro a mineralização, você pega proteínas, lipídios e carboidratos, vão ser quebrados em partes pequenininhas e aí se transformam em minerais, né? Amônia, nitrato e também os fosfatos. E aí, nessa primeira parte aqui do processo de eutrofização, corresponde à mineralização da matéria orgânica e dos nutrientes, ou seja, tornar aquela matéria orgânica, os nutrientes, na forma que possa ser absorvido pelas algas. Quem é que faz essa mineralização? São micro-organismos, aeróbios principalmente, são bactérias aeróbias e anaeróbias que fazem esse processo. Tá? Quando se lança então esgoto no rio, não vai acontecer eutrofização de forma direta. Vai ser necessário primeiro ocorrer a mineralização da matéria orgânica. Proteínas, lipídios e carboidratos sendo transformados em amônia, nitrito, nitrato e fosfatos. Uma vez que amônia, nitrato e fosfatos estão disponíveis naquele ambiente aquático, as algas vão começar a fazer a festa. Vai ter radiação solar, vai ter amônia, nitrato e fosfatos na água, e então as algas, os seres fotossintetizantes, vão fazer a festa, vão crescer de forma enorme, e aí vão formar, né? Começar a formar aqui, ó, essa película, né, verde que está por cima aqui dos lagos. Então, quando vocês chegarem em um ambiente de água parada somente e ver alta concentração ali de algas na superfície, podem lembrar do que eu estou falando aqui. Proliferação de algas, eutrofização. Só que tudo na vida que nasce, desenvolve, ela também morre. Parte dessas algas, né, vão morrer em algum determinado momento. Alguns mais cedo, outros mais tarde. Né? Todas vão morrer, na verdade. Essas algas que vão morrendo, elas correspondem ao quê? À matéria orgânica. Tá? Então, as algas são organismos fotossintetizantes. O que elas fazem? Pegam a radiação solar, né, a luz solar, com os nutrientes e produz biomassa. Lembra da equaçãozinha que eu mostrei lá para trás para vocês? Né? Produz-se biomassa. Essa biomassa, né, quando os organismos, as algas morrerem, vai corresponder à matéria orgânica. Tá? Então, como são fotossintetizantes, pega a energia do Sol, pega o carbono atmosférico e incorpora na sua biomassa. Morreu, vira então matéria orgânica. São aquelas algas ali que vão virar matéria orgânica. Elas vão para o fundo ou ficar suspensas e vão começar a ser decompostas. E aí decorre num efeito que nós já conhecemos, que é a depleção de oxigênio. Tá? Quando lança esgoto no rio, o que acontece? A matéria orgânica, junto com o oxigênio, é utilizada pelos micro-organismos, pelas bactérias, para consumir aquela matéria orgânica. Então, os níveis de oxigênio do rio acabam sendo reduzidos. Então, perceba que é um efeito, um em consequência do outro. Tá? Lança esgoto no rio, determinadas bactérias pegam a matéria mais complexa e transformam em matéria mais simples, né? É a mineralização. Depois disso, as algas pegam a luz solar e o CO2 da atmosfera e crescem de maneira enorme. Né? Depois, essas algas começam a morrer, a sua biomassa dessas algas elas começam a entrar em decomposição e entrando em decomposição, elas vão servir de alimentos para outras bactérias. Né? São aquelas mesmas bactérias aeróbias que eu mostrei no exemplo anterior, que fazem com que a curva de oxigênio do rio ela seja reduzida. Só que o que acontece? Qual que é a diferença do rio para um lago? Um rio, a correnteza está levando a água, está chegando nova água, vamos dizer assim, lá em cima, e levando a água ali com baixo oxigênio lá para baixo e vai diluindo. Só que num ambiente de água parada, isso não acontece. Tá? Os níveis de oxigênio dissolvido eles vão ficar bastante baixos por muito tempo naquele ambiente. Com isso, peixes vão morrer, vários organismos, macro-organismos aeróbios que dependem do oxigênio vão morrer. Né? E depois disso vai começar a acontecer a decomposição da matéria orgânica de forma anaeróbia. Quando não tiver mais oxigênio no rio, vai acontecer a degradação anaeróbia e produção de gases. Né? Ou seja, até chegarmos, perceba que tudo isso que eu tentei resumir aqui para vocês, pegou um ambiente bem límpido, só que quando eu lanço o esgoto, ele vai se eutrofizando até chegar a um ambiente
totalmente inóspito, né, a seres aeróbios que necessitam de oxigênio em determinada quantidade, né, principalmente os peixes. E aí até chegar num momento que esse lago ele vai estar podre, tá? Porque vai estar começando a gerar gases mal cheirosos, como o sulfeto de hidrogênio, tá? Oriundo de reações anaeróbias. Então, quando a gente fala, pessoal, em eutrofização, é um processo ali bem complexo, tá? Ele não é simples, ele envolve várias e várias etapas. Quando vocês observarem um lago, né, um corpo hídrico ali de água parada, que tem crescimento de algas, ele vai estar em algum estágio da eutrofização, tá? E isso gera-se várias e várias consequências, principalmente para o ambiente aquático, tá? A principal consequência dessas é reduzir o nível de oxigênio dissolvido e provocar a mortalidade de todos ou quase todos os organismos aeróbios que ali dependem daquele ambiente, tá? E aí, nós podemos então fazer o questionamento. Aquelas pessoas mais egoístas podem falar, peraí, mas eu não me importo ali com os peixes, eu não me importo com a comunidade aquática aeróbia, né? Eu prefiro priorizar ali as atividades industriais que levam o falso progresso, né, da nossa sociedade. Mas aí então nós temos outra má notícia, tá? Se você não se importa muito com a qualidade do ambiente aquático e dos seres vivos que ali dependem, nós podemos destacar que a eutrofização de corpos hídricos na verdade, um problema muito sério também para as cidades, tá? A eutrofização, da mesma forma que crescem organismos aquáticos, né, aqueles verdinhos bonitinhos, que vão se degradar posteriormente, né, e consumir o oxigênio, há o crescimento também de algumas algas nocivas, tá? As chamadas cianobactérias. Uma delas é a Cyninopermopsis raceborski. Ela é altamente tóxica, tá? Os seus metabólitos, né, na verdade as suas cianotoxinas que estão lá dentro das suas células, são altamente tóxicas à saúde humana e de animais. Então, se nós temos um lago que ele é altamente eutrofizado, tem muita concentração de algas, com certeza vai ter ali a Cyninopermopsina raceborski. Cyninopermopsis raceborski, tá? Que ela é uma cianobactéria. Então, se uma cidade ela depende da água que vem de um lago e esse lago tem altas concentrações de cianobactérias, é um problema muito, mas muito sério, muito preocupante, tá? Que as cidades, as companhias de saneamento vão ter que estar bastante atentas. Se vocês lerem a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde, vocês vão ver lá que existem alguns itens dessa portaria que restringem a determinada concentração de cianotoxinas. Então, talvez algum dia eu grave algum vídeo relacionado a essa portaria, mas vocês podem fazer várias consultas, né, na própria portaria disponível ali na internet ou outros vídeos aqui mesmo no YouTube, para que vocês aprofundem um pouquinho mais sobre isso. Na disciplina de tratamento de água de abastecimento vai ser muito falado sobre essas cianobactérias. Elas são muito problemáticas à nossa saúde, tá? Então, quando se fala em eutrofização, além da morte de peixes, pode ocorrer a morte de pessoas, né? Como o incidente, né, que aconteceu lá em Caruaru, em Pernambuco, né, há mais de 20 anos. Foi lá em 96 que quase 60 pessoas morreram numa clínica de hemodiálise por conta que essa água estava com determinadas concentrações de cianotoxinas, tá? Então, essa água que eles fizeram a utilização, ela vinha de um sistema de abastecimento que tinha um lago, e esse lago eutrofizado, a água com altas concentrações de cianobactérias e cianotoxinas chegou até essa clínica de hemodiálise. E como o sistema, o organismo dessas pessoas já estava um pouco debilitadas, aconteceu essa tragédia aí com quase 60 mortos. Tá? Vocês podem pesquisar também na internet a respeito desse evento. Tá bom? Mas isso aqui é o evento mais clássico que representa o quanto as cianobactérias, quanto que o processo de eutrofização ele pode ser também perigoso para o consumo de água pela população. Tá bom? Então, finalizamos aqui nossa aula de hoje. Tá? Agradeço a atenção de vocês. No próximo vídeo eu vou falar ali sobre matéria orgânica novamente, nitrogênio e fósforo, né? Especificamente as suas formas,
de forma bastante resumida, tá? As formas ali da matéria, se medir matéria orgânica, né? As formas da DBO, DBO total, DBO particulada, DBO suspensa, DBO 520, última, nitrogenada, carbonácea e por aí vai. Tá? Antes da gente entrar especificamente nas técnicas de tratamento de águas residuárias, tá? Técnicas biológicas, de princípios biológicos, químicos e físicos. Tá bom? Então agradeço a atenção de vocês e até a próxima.